141 mil brasileiros vão pagar, em média, R$ 18.000 a mais de imposto em 2026. O motivo? Exatamente o mesmo que vai colocar R$ 4.356 no bolso de 16 milhões de pessoas. Você está de um lado dessa guerra fiscal e nem percebeu ainda. Se você recebe até R$ 5.000 por mês, seu contra-cheque de fevereiro vai ter mais dinheiro. Se você é empresário e retira mais de R$ 50.000 mensais da sua empresa, vai perder 10% disso direto na fonte. E o mais interessante, ambos começaram exatamente ontem, 1º de janeiro de 2026. Vou mostrar quem está sacando dinheiro do caixa eletrônico correndo neste exato momento e quem vai dormir tranquilo sem fazer absolutamente nada. Roberto tinha uma clínica odontológica em São Paulo que faturava R$ 800.000 por ano. Ele se pagava um pró-labore de R$ 3.000 e retirava o resto como dividendos, cerca de R$ 60.000 mensais. Isento de imposto. Essa estratégia funcionou perfeitamente de 1995 até 31 de dezembro de 2025. Em 1º de janeiro deste ano, tudo mudou. Roberto ligou para o contador em 28 de dezembro, perguntando o que fazer. O contador disse que ele tinha duas opções: aprovar a distribuição de todos os lucros acumulados até ontem, através de uma ata registrada, até meia-noite de 31 de dezembro, e pagar esse valor até 2028 sem imposto. Ou aceitar que, a partir de hoje, todo mês que ele retirar mais de R$ 50.000, 10% vão direto para a Receita Federal na fonte. R$ 6.000 mensais, R$ 72.000 por ano. Roberto não tinha caixa para distribuir R$ 200.000 de lucro acumulado em espécie. Ele fez o que milhares de empresários fizeram nas últimas semanas de dezembro. Pegou um empréstimo bancário para a empresa distribuir os dividendos, transformou parte do lucro em capital social para eventualmente devolver depois, e incluiu a esposa como sócia com 1% de participação, mas com direito a receber metade dos lucros. Tudo isso documentado, legal, mas correndo contra o relógio. A Lei nº 15.270 de 2025 criou o que o governo chama de Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. Funciona assim: se você somar todos os seus rendimentos do ano, salário, dividendos, investimentos, tudo, e passar de R$ 600.000 anuais, você entra numa alíquota progressiva que começa em 0% e vai até 10% quando você ultrapassa R$ 1.200.000 por ano. O cálculo não é simples, mas a ideia é: ninguém com mais de R$ 50.000 mensais de renda vai pagar menos de 10% de imposto total, não importa de onde vem o dinheiro. E tem mais: dividendos acima de R$ 50.000 mensais de uma mesma empresa para uma mesma pessoa física agora tem retenção de 10% na fonte. A empresa é obrigada a reter. Você recebe os 45.000 líquidos, e esse valor retido vira crédito na sua declaração anual. Mas atenção, se você recebe 48.000 de uma empresa e 3.000 de outra, não tem retenção, porque o limite é por fonte pagadora. Isso não acontece só com Roberto. Quando a Receita Federal publicou o documento de perguntas e respostas em 16 de dezembro, teve gente que descobriu que até empresas do Simples Nacional estão na mira. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que em 2022, os chamados milionários do Simples Nacional receberam 48 bilhões de reais em dividendos e pagaram em média 7,4% de imposto na pessoa jurídica. A isenção que estava na Lei Complementar número 123/06 não foi expressamente revogada, mas a Receita deixou claro: não se aplica mais quando você ultrapassa 50.000 mensais. Tem médico com consultório próprio que fatura R$ 1 milhão por ano e retira tudo como dividendo. Advogado com escritório pequeno, mas receita alta. Arquiteto que presta serviço como pessoa jurídica. Todos eles, se passam de 50.000 mensais, entram na nova regra. E muitos nem sabem ainda porque acharam que só afetava grandes empresários. A corrida de dezembro foi intensa. Family offices orientaram clientes a fazer 3 coisas. Primeiro, levantar balanço intermediário de janeiro a novembro de 2025
aprovar distribuição desses lucros em assembleia até 31 de dezembro e registrar tudo em ata. Segundo, considerar capitalizar parte do lucro, ou seja, transformar em capital social agora para no futuro, reduzir capital e devolver aos sócios sem tributação. Terceiro, reestruturar a sociedade incluindo cônjuges e filhos maiores, para multiplicar a faixa de isenção de 50 mil por pessoa. Mas tem pegadinha! Se você coloca filho menor como sócio, o fisco entende que a renda é do genitor, porque a responsabilidade usufrutuária é dos pais. Não funciona. Se você cria várias empresas só para distribuir o mesmo lucro e ficar abaixo de 50 mil em cada uma, a Receita pode alegar simulação e glosar tudo. Tem que ter coerência operacional, centro de custos separado, atividades reais distintas, o Sescom SP, Sindicato das Empresas de Contabilidade de São Paulo, entrou com mandado de segurança contra a lei. O argumento deles é que a lei obriga as empresas a apurar resultado e aprovar distribuição antes do exercício fiscal terminar, o que conflita com as normas contábeis das sociedades anônimas. A lei das SRA diz que você só pode distribuir dividendo de lucro líquido efetivamente apurado em balanço regularmente levantado. Como você aprova em 31 de dezembro um lucro que só vai fechar tecnicamente em janeiro? Esse ponto está sendo discutido. Alguns empresários mais agressivos estão fazendo uma operação que parece lógica, mas tem lógica financeira: pegar empréstimo para distribuir dividendo. Por quê? Porque os juros do empréstimo podem ser deduzidos como despesa operacional no lucro real, reduzindo o IRPJ e CSLL, que já somam 34%. Então, se o custo do dinheiro for menor que 10% ao ano, compensa pegar empréstimo, distribuir isento em 2025 e pagar o empréstimo com lucros futuros que vão ser tributados de qualquer jeito. Mas isso é arriscado. A Receita pode alegar que não tem finalidade operacional e glosar a dedução. Agora, se você está do outro lado, se você ganha até R$ 5.000 por mês, você acaba de ganhar um aumento. Não um aumento de salário, mas um aumento no valor que sobra depois dos descontos. Até 2025, quem ganhava 5 mil pagava em média R$ 363 de imposto de renda por mês. R$ 4.356 por ano. A partir de agora, zero. O limite de isenção, que estava em R$ 2.428,80, subiu para 5 mil. E não para em 5 mil. Se você ganha entre 5.001 centavos e R$ 7.350, você tem um desconto decrescente. A ideia é evitar o efeito degrau, aquela situação onde ganhar R$ 1 a mais te joga numa faixa muito mais alta. Então, o imposto vai diminuindo gradualmente até zerar em 7.350. Quem ganha exatamente 6 mil, que antes pagava cerca de R$ 600 por mês, agora paga R$ 382,88. É uma redução de R$ 217 mensais, R$ 2.604 anuais. 16 milhões de pessoas entram nessa faixa de benefício. Motoristas, professores, enfermeiros, técnicos, analistas, vendedores. Gente que estava pagando imposto sobre uma renda que, para padrões internacionais, seria considerada classe trabalhadora, não classe média alta. O custo disso para o seu governo é 31,2 bilhões de reais em 2026, só de renúncia fiscal. Para compensar essa perda, o governo criou a tributação dos super ricos. Mas aqui tem uma distorção. 141 mil pessoas vão pagar mais imposto. Mas dentro desse grupo tem gente muito diferente. Tem o bilionário que vive de dividendos de empresas gigantes. E tem o médico que montou uma clínica de sucesso e retira 80 mil por mês. Tecnicamente, os dois são super ricos para a lei, mas na prática são realidades completamente diferentes. O ponto que ninguém está falando é o seguinte: essa mudança não afeta quem vive de ações em bolsa. Se você tem R$ 1 milhão aplicado em ações do Itaú e recebe 15 mil de dividendo por ano, você não paga nada. O limite de 50 mil mensais é por fonte pagadora. Uma empresa listada paga dividendo para milhares de acionistas, então cada pessoa física recebe uma fração pequena. A nova regra mira especificamente donos de empresas que concentram o recebimento. Profissionais liberais pejotizados são o maior alvo, aquele consultor que presta serviço através de CNPJ.
o dentista com clínica própria, o advogado que factura alto. Eles pagavam muito menos imposto que um assalariado CLT com a mesma renda bruta, porque conseguiam distribuir lucro isento. O governo diz que isso é distorção, que fere a isonomia. A classe empresarial diz que é bitributação, porque a empresa já pagou IRPJ e CSLL de 34% sobre o lucro. Matematicamente funciona assim. Uma empresa no lucro real paga 25% de IRPJ, mais 9% de CSLL. Total 34%. Se depois disso o sócio paga mais 10% na pessoa física, a carga total sobre o lucro fica em 40% e 1,4%. Por isso a lei criou um redutor. Se a soma dos impostos na pessoa jurídica mais pessoa física ultrapassar certos limites, você ganha um desconto para trazer de volta ao teto. 34% para empresas não financeiras, 45% para financeiras. Mas esse cálculo é complicado e muita gente vai pagar mais do que precisa simplesmente porque não entendeu a mecânica. A solução para cada um depende da situação específica. Se você é empresário individual com lucro alto e sem sócio, considere incluir cônjuge na sociedade com direito a receber 50 mil mensais. Isso dobra sua faixa de isenção. Mas faça com contrato social claro, distribuição desproporcional de lucros permitida e documentação impecável. Se você tem lucro acumulado de anos anteriores parado no balanço e não consegue distribuir tudo em dinheiro, avalie capitalizar parte agora. Isso não é tributado em 2025 e te dá flexibilidade futura. Se você é assalariado e acabou de descobrir que vai ter mais dinheiro no contra-cheque, não gaste tudo achando que é aumento permanente. O governo prometeu enviar um projeto em até um ano para criar uma política de atualização da tabela. Se isso não sair, daqui a 3 anos você pode estar na mesma situação de antes por causa da inflação. E se você ultrapassou os 600 mil anuais, mas não sabia que ia entrar no IRPFM, procure contador especializado em planejamento tributário. Agora, não em março de 2027, quando for declarar. O imposto mínimo é calculado na declaração anual, mas você pode ter que pagar diferença grande. Organize seus recibos, seus investimentos, suas deduções. Quanto mais clara a documentação, menos chance de erro. A diferença entre pagar R$6 mil mensais a mais e manter isenção total foi ter agido em dezembro. Se você está descobrindo isso só agora, você perdeu a janela de transição dos lucros até 2025, mas você ainda pode reestruturar para 2026, 2027, 2028. Se você conhece empresário que tira mais de 50 mil por mês e não sabe dessas regras, manda esse vídeo. Link das fontes na descrição. Comenta se você está ganhando ou perdendo com a mudança.